É a perfeição que vocês querem? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês um vídeo que vocês me pediram bastante pra eu fazer, A Perfeição, lá da Netflix. Pra quem não ouviu ou não sabe de nada sobre esse filme, é uma produção aí que tem como protagonista a Allison Williams, que é aquela filha da mãe lá do Corra, bonitona, e que aqui interpreta uma violoncelista que se envolve aí numa história bem macabra, cheia de vai e vem, reviravolta, bem do jeitinho que a gente gosta. É aquele tipo de filme ideal pra pegar esse pessoal que gosta de julgar antes de ouvir a história inteira, sabe? A Perfeição não é um grande filme, mas chama atenção aí no catálogo. O problema maior desse filme tá na história, que ela poderia ter sido resolvida facilmente numa conversa, mas eles preferiram criar aí toda uma elaboração em volta e várias rebobinadas aí que acabam deixando a história um pouco cansativa em alguns momentos. O filme podia ser um pouco mais inteligente e não tratar a gente como idiota, onde a gente tem que ver tudo o tempo todo, nos mínimos detalhes, sabe? Aqui nada fica subentendido. Um caminho mais difícil e mais interessante que esse filme podia ter seguido era o de dar pistas pra gente e no final fazer com que a gente montasse sozinho. Isso é muito interessante de ver porque a gente conversou recentemente no vídeo de Brightburn que eu vou deixar aqui no card. De qualquer forma, se você tem Netflix em casa, gosta de um suspense, curte uma mutilação, você vai adorar esse filme, especialmente o final. Mas já vou avisando que A Perfeição não é nenhuma obra-prima, tá? O falatório todo que rolou em cima dele é muito mais por conta do desenrolar aí dessa história surreal do que efetivamente pela qualidade da história. E numa análise mais fria, o filme acaba sendo bastante bobo até. Isso porque ele acredita e ele tenta convencer a gente que aquela situação apresentada é verossímil. Não é. De qualquer forma, como eu me comprometi a falar sobre filmes bons e filmes ruins, vamos dar uma olhada na história de A Perfeição? E antes da gente começar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e aproveita para comentar aí embaixo. Você assistiu A Perfeição? Você gostou? O que você achou do final? O que você achou da história? Você gostou? Você gosta da Allison Williams? Usa os comentários aí embaixo pra gente bater aquele papo, beleza? Bom, A Perfeição é dividido em capítulos e o primeiro é a missão. A gente tem a Charlotte viajando pra China, onde ela vai encontrar os seus antigos mentores de quando ela era número 1 tocando cello. Ela decide voltar ao contato, aparentemente, com esse pessoal por conta do falecimento da mãe dela. Ela tinha abandonado a escola para cuidar da mãe doente e a mãe finalmente morreu. Chegando lá em Xangai, ela descobre que a nova queridinha do momento é a Elizabeth Wells. E a encarada que ela dá num pôster que tem a foto da mulher já mostra pra gente que tem alguma coisa estranha. E à noite ela reencontra aí o Anton e a Paloma, que eram os mentores dela. Quando eles se abraçam pra cumprimentar, a gente vê várias mutilações no pulso da Charlotte. O evento que tá rolando dentro da Opera House chinesa é um concurso para eleger um novo talento que vai viajar para os Estados Unidos, lá para Boston, na escola do Anton, que é uma escola super tradicional que ensina música. E enquanto ela escuta todo o discurso dele falando sobre tradição e blá blá blá, a Charlotte tem aí uma visão dela se cortando na banheira. De volta pro evento, o Anton apresenta a Charlotte para Elizabeth e as duas se dão bem quase que instantaneamente. Elas ficam lá trocando elogio uma para outra e aí o concurso começa. Durante a prova, as meninas estão tocando lá violoncelo e a Lizzie, né, que ela vai ser muito chamada de Lizzie, não de Elizabeth, começa a conversar sobre os bastidores. Ela aponta a menina que vai ganhar e ela diz que o pai e a mãe de duas concorrentes estão se pegando. Ela inclusive mostra uma cena e fala que aquilo deixa ela excitada, tudo no ouvido da Charlotte. As duas ficam lá olhando a fornicação e a letra tá dada, hein, Charlotte? Evento pausado, a Charlotte vê uma tatuagem de nota musical nas costas da Lizzie. Elas conversam um pouco e a Charlotte pergunta pra ela se ela já pensou em sair. A Elizabeth obviamente diz que não, porque lá todo mundo é uma família, que ela ama o que ela faz e que eles são ótimos pra ela. Mas que apesar disso ela vai se dar alguns dias de férias porque ela acha muito exaustiva aquela rotina toda. A conversa segue, as duas estão andando pela Opera House até que de repente elas encontram um cara que começa a passar muito mal. Ele derruba uma taça e começa a vomitar e a sangrar pelo nariz. Elas ficam impressionadas e escutam alguém dizer que é uma febre hemorrágica que está vindo do sul. A Paloma chama a Lizzie para conversar com Anton e ele propõe que as duas, a Charlotte e a Lizzie, toquem juntas. A Charlotte tá lá meio relutante, ela não quer porque ela é uma amadora e tá muito tempo sem tocar, mas ela acaba sendo convencida. E aí, enquanto a gente acompanha o concerto das duas, a gente vai vendo o desenrolar da noite. Primeiro, elas dão altos beijos aí na escadaria, depois elas vão dançar numa balada durante a noite e termina na cama da Lizzie quando a Charlotte diz para ela que
que ela foi a primeira pessoa que ela já ficou na vida. No dia seguinte, a Lizzie chama a Charlotte pra passar essas mini férias com ela e ela topa. Só que a amiga já avisa, essas férias vão ser roots, o mais distante possível da primeira classe. E no meio dessa conversa a gente vê que a Charlotte tem a mesma nota musical tatuada no pescoço. Vai aguardando tudo isso porque tem sentido. E agora a gente entra no capítulo 2, o atalho. A Lizzie tá com uma baita de uma ressaca e enquanto ela vai se vestir, a Charlotte prepara uma mistura aí pra ela. Álcool com uns remedinhos pra ela se sentir melhor. Já que elas vão tirar férias, não tem problema, segundo a Charlotte. Enquanto elas andam pela cidade até o ônibus que vai levar elas pra esse lugar mais afastado, a Lizzie começa a passar um pouco mal e a Charlotte propõe que elas almocem, comam alguma coisa antes de embarcar. Elas passam nesse restaurante, a comida é uma gororoba e a Charlotte fica um tempinho ausente e depois se junta a ela. Elas chegam e embarcam no ônibus que tá caindo aos pedaços. A Lizzie começa a piorar no caminho e ela pede mais ibuprofeno pra Charlotte. A Charlotte abre um potinho, tomba na mão comprimido e a menina pega vários, toma e bebe muita água. Pé na estrada. Enquanto elas viajam, a Lizzie dorme porque ela tá muito enjoada e a Charlotte tá pesquisando alguma coisa no celular que a gente ainda não sabe o que é. No meio do caminho, a Lizzie acorda passando muito mal. Ela vai se cagar inteira de tão nervosa que ela tá e pede ajuda pra Charlotte, que tenta falar com o motorista do ônibus, mas ele não fala inglês. A menina começa a ficar desesperada. Essa cena é irritante, assim. Ela, meu Deus, eu vou morrer, eu vou me cagar inteira, pelo amor de Deus, me ajuda. E a outra tentando falar com o motorista cagando pra ela. Até que um outro passageiro chinês, ele consegue entender o pedido e convence o motorista a parar o ônibus. Elas descem, a Lizzie se caga inteira e a Charlotte começa a limpar ela. De volta pro ônibus, a Lizzie tá extremamente constrangida, mas segue viagem. A viagem segue, a Lizzie tá um pouco mais calma até que tem um outro surto e ela vomita na janela do ônibus. A gente vê em duas tomadas diferentes. Uma não tem nada e a outra tomada tem um monte de larvinha andando no vômito. E isso também tem um significado. Diante dessa cena, a Lizzie se desespera e começa a sentir coceira dentro dos braços, como se tivesse alguma coisa andando nela e a cabeça começa a pegar fogo. Vendo esse show todo, o motorista perde a paciência e coloca as duas no meio do nada. Elas começam a andar então em direção a uma cidadezinha e a Lizzie tem mais dessas visões. Ela começa a ver insetos primeiro andando no braço dela, depois os insetos pulam pra fora, ela vomita e sai aranha andando no vômito e ela fica muito desesperada achando que ela vai morrer. E aí do nada a Charlotte surge com um cutelo e fala: você sabe o que você tem que fazer. Ela pega o cutelo da mão da Charlotte e faz o quê? Pá! Arranca a própria mão. A tela escurece e de repente o filme começa a rebobinar até o momento em que as duas estavam na cama logo cedo. A gente revê a cena em que a Charlotte dá o remédio junto com o álcool pra Lizzie pra curar essa ressaca e a gente vê que remédio que é. Ela tá dando o remédio que a mãe dela tomou antes de morrer, que o efeito colateral é náusea, alucinações e ele é potencializado com o uso de álcool. Depois lá no restaurante, durante o pré-embarque, enquanto a Lizzie estava comendo, a Charlotte vê um cara cortando frango com o cutelo, ela vai lá e subtrai aí um dos cutelos do cara. E aquele conteúdo que a Charlotte estava pesquisando enquanto a Lizzie dormia era como fazer um torniquete caseiro. Resumidamente, tudo o que aconteceu com a Lizzie foram alucinações do remédio que ela tomou misturado com álcool. Lembra que ela pegou mais um monte e tomou? Pois é, isso só deixou a situação pior. A Charlotte não tem responsabilidade, teoricamente, em nada, porque quem cortou a própria mão foi a Lizzie. O que ela fez foi ajudar a amiga fazendo esse torniquete para que ela não morresse no próprio sangue aí. Tela preta de novo, corta para 3 semanas depois, lá em Boston, na escola do Anton. E começa também o terceiro capítulo, a casa. A menina que venceu aquele concurso na China tá lá com a mãe conhecendo as instalações e ele leva ela onde era uma capela. Ele diz que é a acústica perfeita. Ele faz todo um discurso falando que aquele espaço é incrível, que só os melhores tocam lá e que um dia ela vai ser convidada, enfim, dá um blá 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 pra dar uma valorizada aí no negócio dele. A mãe da menina tá extremamente emocionada, entrega a filha pro casal e parte de volta pra China. Na madrugada, enquanto todo mundo dorme, a campainha da escola começa a ser tocada desesperadamente. O Anton levanta, vai até o portão e encontra quem? A Lizzie sem uma das mãos. Ele fica extremamente descontrolado. Os dois conversam dentro da casa dele e ela conta a história, que ela foi encontrada com um torniquete feito na mão e quase morta de tanto sangue que ela tinha perdido. E quando ela acordou lá no hospital, algum tempo depois, e ela conseguiu retomar a consciência, a Charlotte já tinha saído do país faz tempo. A Lizzie está extremamente possuída e tomada pelo ódio, porque ela acredita que a Charlotte cortou a mão dela por inveja do sucesso que ela faz e que a outra não fez. A lembrança
daquele dia atormenta a cabeça da menina ainda. Impossibilitada aí de tocar o cello sozinha, ela pede pro Anton uma posição na escola, já que eles são uma família, que ninguém nunca vai abandonar, aquela história que eles conversaram, né, no começo. Só que pra surpresa dela, a família não é tão família assim, ela foi rejeitada. Ele diz que ele não precisa de nenhum outro professor e que a escola não é um lugar para receber qualquer pessoa, não é uma casa de repouso. Ele é irredutível e ela fica puta com aquela situação e até quebra a foto onde tem a Charlotte com um soco. Vai ter guerra e vai ter troco. Na sequência a gente vai pra casa da Charlotte, que tá cozinhando alguma coisa, até que ela escuta um barulho estranho em casa. Quando ela vai investigar, adivinha? Lizzie com uma máquina de choque joga ela no chão e desce o cacete nela. E não para por aí não. Ela coloca a menina no porta-malas e leva até o Anton. Ela para o Anton, que tá chegando de um concerto com a Paloma, e ela falou: eu vou voltar e eu tenho agora uma coisa que você quer. Ela abre o porta-malas do carro e os dois veem quem? A Charlotte lá presa e amarrada. O Anton senta então com a Charlotte e pergunta por que ela fez aquilo. Ela diz: eu fiz pra salvar ela de você. Ela fala também que ela viu a tatuagem da Lizzie e ela sabe exatamente como aquela tatuagem chegou naquele corpinho. Que durante esses anos todos que ela ficou afastada, ela passou muito mal, ela foi internada em várias clínicas, mas que agora ela já viu a luz. Tanto que voltou pra salvar a Lizzie daquela situação. Ele parece não entender bem, até que a gente volta para um flashback da Charlotte na capela. Ela tá tocando pra ele, ela erra uma nota, ele começa a falar que ela é indigna, que não sei o que ela errou, que ali não pode errar, que ele é um espaço de perfeição e que quando a gente erra, a gente é castigado. A menina fecha os olhos, quando ela abre, tem aquele velho de pinto murcho vindo na direção dela. Ou seja, o cara é um abusador de meninas. Corta pra agora com o Anton arrastando a Charlotte pra dentro da capela com a ajuda aí da Lizzie. A Charlotte tenta se defender, mas ela acaba tomando um soco na cara e desmaiando. Ela acorda dentro da capela, presa pelos tornozelos numa cadeira, com um vestidão vermelho e até o cabelinho escovado. Junto com ela tá o Anton, os dois professores e a Lizzie. E ele diz pra ela que dessa vez ela vai ter que tocar à perfeição e se ela errar alguma nota, quem vai pagar é a nova estudante. A menina chega, trazida pela Paloma, senta de frente pra Charlotte e a Charlotte precisa tocar ou a menina vai pagar. A Charlotte toca, ela erra uma nota, o cara põe as mãos nos ombros da menina e fala: pode levar porque tá na hora dela dormir. A Charlotte fica meu Deus, socorro, né? E o cara fala: eu não sou um abusador qualquer, eu tenho critérios, ela precisa ser convidada para vir para cá, ela precisa ganhar a tatuagem e ela precisa errar para ela poder ser castigada. Existem alguns critérios, não é abuso por abuso. Depois que ele termina esse discurso, ele pede para os professores acalmarem a Charlotte e ele já volta para fazer o que ele tem que fazer. Ele sai, a Lizzie já tinha servido durante o concerto bebidas para os dois e os velhos vêm com tudo em cima da Charlotte. Eles levantam, chegam próximo dela e a Lizzie fala: não, eu quero ser a primeira. Ela serve mais drinks para eles, ela tira a atadura da mão e fala: eu costumava usar os dedos, mas agora eu só tenho isso aqui. Eu então espero que você aguente e que você sofra tanto quanto eu sofri quando eu perdi a minha mão. E ela vai enfiar o cotoco entre as pernas da Charlotte. Quando ela começa, os caras desmaiam, a Charlotte estava desesperada e as duas se beijam. Depois do beijo, mais uma rebobinada aí no filme que volta até a cena em que a Lizzie invadiu a casa da Charlotte e deu aquele pau nela. Durante aquela cena da surra, a Lizzie conta pra Charlotte que ela entendeu o que a Charlotte quis dizer e que realmente ela salvou a vida dela, que o Anton não é a família dela, que ela foi abusada e que várias outras meninas foram abusadas antes e depois e que elas tinham que fazer alguma coisa pra acabar com isso de vez. Durante essa rebobinada, a gente tem um flashback que volta lá pro momento em que a Lizzie cortou a própria mão. A Charlotte fala: ele não é a sua família, ele não gosta de você, ele não se importa com você e com ninguém, e quando você precisar dele na próxima vez, ele não vai te ajudar, mas eu vou, você pode me procurar. E foi exatamente o que aconteceu. Juntas, as duas tramam esse plano para conseguirem chegar perto do Anton, e deu certo. E aí a gente entra no capítulo final, que é o dueto. De volta para a linha do tempo principal, a gente tem o Anton sentado na sala esperando, né, a Charlotte se acalmar, quando de repente a Paloma chega meio groggy, falando com ele, né? Ele olha e fala: você tá bem? De repente, o som ambiente, que era uma musiquinha clássica, vira aí um hip hop, surgem as duas, né? A Charlotte e a Lizzie de moletom cinza, só tipo yo. A Lizzie com o cutelo aqui encostadinho na cabeça
e ela vai lá e dá um empurrãozinho só na Paloma, que cai drogada, né, e com uma faca enfiada nas costas. Ele fica meio preocupado e a Charlotte diz pra ele não se preocupar, porque as portas estão vedadas. E aí, hora do fight final. Ele tenta até negociar com as duas, mas não vai ter jeito. A Lizzie parte pra cima dele com o cutelo na mão, enquanto a Charlotte fica extasiada com aquilo e tendo várias lembranças do passado dela. Ela só sai desse transe quando ela escuta a Lizzie chamando ela. Ela fala, Charlotte, Charlotte, a faca. Quando ela vai tentar pegar a faca, ele pega primeiro, levanta a mão pra dar uma apunhalada nela, ela põe o braço. Quando ela põe o braço, ele atravessa e corta inteirinho isso aqui, o antebraço dela. A cena é horrível, mas pra quem gosta aí de violência explícita é um prato cheio. Ele só não faz coisa pior porque a Lizzie levanta, pega o cutelo e na cabeça dele, e ele cai. Depois de derrubar o Anton, a Lizzie pega aqueles bastões de lareira que tem ponta e começa a bater nele, mas a gente não vê o que acontece. E aí corta para algum tempo depois, as duas entrando na capela, a Lizzie sem a mão direita e a Charlotte sem o braço esquerdo, que foi o braço que ela usou para se defender, elas todas arrumadinhas e de vestido e tal. Elas sentam, a Charlotte senta na frente, a Lizzie senta atrás e cada uma, com a mão que sobrou, segura no cello e elas começam a tocar. E aí quem tá assistindo na plateia? O Anton amputado, os braços, a perna, os olhos e a boca costurada, só usando um sorinho no nariz. Elas tocam, sorriem e aí, fim. The Perfection foi nada mais que a união desses dois grandes talentos do violoncelo tocando juntos. Baita cena impactante que eu confesso que até gostei do filme, apesar dele não ser nada verossímil. Não é um filme inesquecível, mas esse final deixa a gente meio uau. Dá até pra entender o burburinho que ele causou. As atuações estão ok, as reviravoltas são interessantes, mas a gente não consegue acreditar muito nesse desenrolar aí não, viu? Uma conversa, como eu disse lá no começo, facilmente teria resolvido essa situação. Ela só chamar e falar, amiga, eu também tenho uma tatuagem, eu também fui abusada, você também foi abusada, vamos olhar outras vítimas, enfim, né? Era só dar uma analisada aí e chamar pra razão, não precisa cortar a mão e desgraçar a vida da outra pra poder convencer ela do seu argumento, né? Enfim, é isso que eu tenho pra dizer sobre A Perfeição. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal e aproveita pra comentar aí embaixo tudo o que você quiser sobre A Perfeição pra gente bater um papo, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até já!